Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. A morte do rei Saul. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: "Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim." Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagom, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé.